Não tenho medo de nada. Foi o que gritei para meu irmão enquanto batia a porta do meu carro com força. As coisas mudaram desde então. Lembro do sorriso dele, como ele segurou minha jaqueta, a maneira como ele soltou uma lista interminável de coisas das quais eu deveria ter medo. Ele apresentou cada um como razão após razão de por que essa ideia era estúpida, dizendo que eu ainda tinha tempo para desistir. Lembro-me de revirar os olhos, arrancando a jaqueta de suas mãos, deslizando para o meu carro e gritando que não tenho medo antes de acelerar em direção à silhueta escura das montanhas. Elas se destacavam contra o sol. Tudo começou há cerca de 2 dias. Eu estava deprimido de uma forma que me deixava louco. Mal conseguia sair da cama. Um dos poucos amigos que eu tinha sugeriu que eu tentasse acampar sozinho. Disse que isso poderia limpar minha mente, que a natureza, o silêncio, a solidão me fariam bem. Ele me deu uma lista de lugares, alguns mais isolados que os outros. Decidi pelo mais isolado, que ficava a cerca de 3 horas de caminhada do último acampamento, bem no fundo da Floresta Nacional das Montanhas Rochosas. Lembro-me do rosto dele, a surpresa, a aceitação. Tem certeza? Sua voz rachou. Eu assenti, sem dizer nada. Ok, quero dizer, é um lugar bem isolado, especialmente para um campista iniciante. Ele deu de ombros. Mas por outro lado, é um lugar lindo. Definitivamente vai te dar uma nova perspectiva. E o céu noturno lá é de tirar o fôlego. Agradeci e me virei para ir embora, mas ele falou de novo. Ei, não deixe a floresta te assustar, ok? Um conselho de um veterano. Não saia à noite, não importa o que você ouça. A viagem pelas montanhas foi estranhamente relaxante. As estradas suavemente curvas que serpenteavam pelas árvores e pelas rochas eram emocionantes de navegar. E logo minha mente foi acalmada em uma contemplação pacífica. Eu tinha decidido abrir mão da eletrônica nesta viagem, chegando ao ponto de guardar meu telefone no porta-luvas. Eu queria estar completamente livre de toda essa merda, capaz de me concentrar no agora em vez de ruminar sobre o passado ou temer o futuro. Eu ficaria fora por 5 dias e 4 noites. Tempo suficiente para eu me recuperar e reavaliar minha vida e o que eu estava fazendo com ela. Encontrei a entrada do parque com facilidade e continuei até o lote mais próximo do meu acampamento. A noite estava caindo. E eu silenciosamente me amaldiçoei por ter saído tão tarde. Fiquei no meu carro por uns bons 30 minutos, antes de decidir que seria arriscado demais fazer uma caminhada de 3 horas no escuro quase total. Havia 4 outras barracas montadas no lote onde eu estava, com espaço para mais uma. E logo eu tinha minha própria barraca montada. Aquela noite passou confortavelmente. Eu estava cercado por pessoas conversando, rindo, e crianças descontroladas, mas felizes, que corriam e gritavam sem parar. Algumas delas me ofereceram cachorros quentes assados, marshmallows e cervejas. E eu enchi minha barriga sorrindo. Eu estava enrolado no meu saco de dormir antes que a última luz das brasas morrendo desaparecesse. A segunda noite não foi tão tranquila. Acordei tarde, bem descansado, mas ainda grogue, e tomei meu tempo para reembalar minha barraca. Hesitei no início, me perguntando se deveria simplesmente ficar ali, mas às 3 da tarde, outra família apareceu com a prova de que havia reservado o local. Então, peguei minhas coisas e parti. E me perdi imediatamente. Navegar com mapa e bússola pela primeira vez e sozinho é muito mais difícil do que parece. E as árvores? As árvores podem ser enganosas. Podem te fazer dar voltas. Te fazer pensar que está no caminho certo quando na verdade você está a quilômetros de onde deveria estar. Em vez de levar 3 horas para chegar ao local, levou quase o dobro do tempo e eu estava perdendo rapidamente a pouca luz que restava do dia. Finalmente encontrei o local. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, montei minha barraca às pressas, fazendo uma pequena fogueira na frente. Estava escuro agora e eu estava nervoso. Cada som que eu ouvia parecia ser amplificado. Cada sombra projetada pela luz fraca da fogueira. Uma ameaça. Assustado, me enfiei na barraca e me enrolei no meu saco de dormir, tentando me forçar a dormir.
Depois de um tempo, eu estava cochilando, prestes a dormir, quando ouvi o som inconfundível de um pé rangendo lá fora. Meus olhos se abriram e eu alcancei meu lampião, mas não o liguei. Esperei. Ouvi o som novamente. Alguém, ou algo, estava definitivamente andando ao redor da minha barraca. Parecia que eles estavam tentando ser quietos, furtivos. Isso continuou por horas em rajadas inconsistentes, até que finalmente decidi que era um animal, procurando restos de comida ou inspecionando minha barraca. Ao amanhecer, eu estava cochilando novamente e o barulho finalmente parou. Eu me disse que dormiria por 1 hora ou 2, me dando tempo para descansar. Acordei desorientado, exausto, e comecei a entrar em pânico antes de me lembrar que estava acampando e que precisava começar a voltar para casa. Mas quando saí da barraca, vi que o sol já estava se pondo. Dizer que eu estava chateado seria um eufemismo. Hesitei por um momento tentando decidir o que fazer. Eu queria ir para casa. Mas no fundo, eu sabia que me perderia instantaneamente e provavelmente acabaria em uma situação pior. Então, comecei a coletar o máximo de lenha que pude para fazer uma fogueira enorme e me preparei para me enfiar por uma noite. A luz do sol parecia desaparecer incrivelmente rápido. A terceira noite foi bastante problemática. Fiquei acordado na minha barraca por horas depois que o sol se pôs, esperando. Eu deixei a fogueira acesa enquanto a lenha durasse. A escuridão ao meu redor parecia esmagar a luz da fogueira, fazendo-a parecer pequena, patética. Uma pequena vela em um mar de sombras. Por horas fiquei ali, ouvindo, com medo. Finalmente, percebi que estava sendo ridículo, que o que eu tinha ouvido na noite anterior não era nada para temer, que meu subconsciente, minha mente, estava apenas me pregando peças, me mantendo alerta sem motivo. Então me enrolei e me deitei. E ouvi, suavemente no início, uma pisada. Depois 2, 3, ficando mais alto, mais ousado. Sentei-me e senti meus olhos aumentarem até o tamanho de pires, e minha respiração acelerou. O que era aquilo? Eu tinha que saber. Eu não estava pensando. Eu estava operando puramente por medo. Ouvi o barulho. Parecia algo correndo e correndo ao redor e ao redor da minha barraca. De repente, o lado da minha barraca foi empurrado para dentro como se alguém estivesse batendo nela de fora. Gritei apavorado. Ei, estou acordado, estou aqui! Tentei me levantar, tropeçando no meu saco de dormir no processo, e bati na frente da barraca. Me levantando, abri rapidamente a aba e corri para fora com um lampião vermelho. Vi uma forma se esquivando e a segui. E ali, na beira da luz da fogueira, mal visível, estava a silhueta de uma pessoa. Eles estavam de costas para mim. Seus braços estavam pendurados em posições estranhas ao lado do corpo, sua cabeça apontada diretamente para longe de mim. Dei um passo em sua direção e um galho quebrou sob meus pés. O som pareceu assustar a pessoa e ela virou a cabeça levemente. Ei, disse novamente. E ferveu, um som que cresceu em um grito. Era risada e ecoou ao meu redor. Ressoando na minha cabeça. Corri, pulando para dentro da minha barraca, fechando o zíper atrás de mim, me enfiando no meu saco de dormir, chorando. As paredes da barraca tremeram, como se centenas de mãos estivessem batendo nela, socando-a. Lá fora, o que parecia dezenas de pessoas correndo ao redor quebrou o silêncio. Não sei como ou quando dormi, acho que desmaiei. De qualquer forma, acordei no dia seguinte com um brilho avermelhado envolvendo meus arredores. Sentei-me e corri para fora,
procurando por provas do que eu tinha ouvido. Mas não havia nada. Nenhuma pegada, nenhuma impressão de mão ou qualquer perturbação. Eu iria embora hoje, no escuro. Eu não podia ficar mais uma noite aqui. Eu estava apenas começando a desmontar a barraca quando ouvi um som à distância, talvez levado até mim pelo vento que estava aumentando ao meu redor. Me ajude, me ajude. Por favor, me ajude. Reagi mais por instinto do que por lógica e comecei a correr em direção ao som antes de perceber que eu, de forma alguma, estava em um lugar para ajudar quem quer que estivesse gritando. Ainda assim, tentei localizar a fonte do som, seguindo a voz por cerca de 30 minutos. Onde você está? Gritei olhando ao meu redor pelo labirinto de árvores. Estou aqui. Onde você está? Rapidamente os gritos desceram para uma risada profunda e inquietante. Apavorado, me virei e corri de volta pelo caminho que eu tinha vindo. Por algum milagre, voltei ao meu local, peguei minha mochila e arranquei as hastes da barraca, pensando que apenas a enrolaria e a carregaria de volta em vez de perder tempo dobrando-a cuidadosamente e colocando-a na sua bolsa. Ao meu redor, as montanhas se erguiam como presas, como se eu estivesse prestes a ser engolido por uma boca monstruosa. Ao puxar cada haste, a barraca caiu um pouco, mas foi apenas na terceira haste de 6 que percebi que ela não estava caindo totalmente. Confuso, olhei para dentro da barraca e me encolhi de horror, com medo demais para até mesmo gritar. Havia alguém sentado lá dentro, mas não qualquer pessoa. Era eu, sentado ali, pálido e com os ossos finos, um sorriso largo demais estampado no rosto. Uma única gota de sangue rolou de cada olho que, em vez de ter íris verdes, estavam totalmente e completamente pretos. Saltei para trás, tropeçando nos meus próprios pés. Risadas subiram ao meu redor e enquanto eu me levantava. Vi minha mão que não era minha mão se estendendo da barraca, seguida rapidamente pela outra, depois pela cabeça. Meu rosto que não era meu rosto olhou para mim, ainda sorrindo, e então riu novamente. Gritei. Eu me levantei. Eu corri. Eu nem sabia se estava correndo na direção certa. Eu nem conseguia usar o sol mais para orientação, já que ele estava quase totalmente posto. Corri sem olhar para onde estava indo. Eu podia sentir as árvores me arranhando, me empurrando, como se estivessem tentando me segurar, me manter imóvel, até que aquela coisa viesse me pegar. De repente, uma luz piscou no meu rosto e eu bati em algo sólido, algo preto, algo que me envolveu. Imediatamente me encolhi, escondendo o rosto nas mãos. Oh, por favor, não, não. Ouvi minha própria voz, aterrorizada, tremendo. Ei, se acalme. Está tudo bem. Você só me assustou. Se acalme, o que está errado? Olhei para cima e para os olhos cinzentos preocupados de um rosto humano. O rosto de um homem de meia idade, para ser exato. Ele estava me segurando. O lampião que ele estava usando caiu aos nossos pés, criando sombras estranhas atrás de nós. Olhei para trás, com medo do que poderia ver, mas não havia nada. Apenas árvores balançando lentamente na leve brisa. Ei, ele disse novamente. Era você? Gritando? Eu vim aqui para verificar. Eu não conseguia falar, estava muito aterrorizado. Balancei a cabeça. Você estava acampando sozinho lá fora? Ele perguntou, me soltando e se abaixando para pegar o lampião. Eu assenti. Então comecei a chorar. Ei, está tudo bem. Pode ser assustador aqui. Vamos, meu carro está logo ali. Ele gesticulou com a cabeça para trás. Limpei o nariz e pisquei, finalmente encontrando minha voz. Quem é você? Ele olhou para mim, depois para a estrada, mas eu ainda o encarava hipnotizado. Ele parecia exausto, seu cabelo cor de madeira desgrenhado e sujo da floresta. O SUV parou bruscamente e o homem soltou um suspiro lento e baixo. Seus olhos se estreitaram e ele olhou para mim,
depois para a trilha de terra à nossa frente. Segui seu olhar, sentindo o medo se agitando dentro de mim. E ali, no meio da estrada, estava eu. O eu que não era eu. Seus membros estavam pendurados frouxamente, como se estivessem quebrados. E aquele sorriso doentio ainda estava estampado no rosto. Ele acenou. O homem olhou para mim, depois para a coisa que não era eu, depois para mim. Encontrei seu olhar. Eu não ganho o suficiente para essa merda. O homem murmurou antes de pisar fundo no acelerador direto em direção à coisa. Ambos sentimos o impacto. O carro saltou sobre o corpo e o homem continuou dirigindo. Mas ao nosso redor, entre as árvores, agitando-se na escuridão, risadas ferveram, maníacas e persistentes. Chegamos ao lote em silêncio, banhados pela primeira luz do sol nascente. O homem ao meu lado parecia estar perdido em pensamentos, distraído. Eu ainda estava com medo, mas esperançoso de que seja lá o que aquela coisa fosse, ela estivesse morta agora. O SUV diminuiu a velocidade até parar, e o homem abriu o porta-malas e saltou. Ele caminhou até a parte de trás e pegou minha mochila enquanto eu saltava. Ele me entregou e eu peguei, então agradeci a ele por tudo. Sem problemas, ele disse. Ainda não contei a ninguém sobre o que aconteceu, mesmo quando me perguntaram por que eu me recusava a acampar novamente. Era noite de Halloween e eu estava sozinho em casa. As travessuras chegavam e saíam com sacos cheios de doces. Mas estava ficando tarde. Então, peguei uma tigela em formato de abóbora, enchi-a de doces e coloquei-a em uma cadeira do lado de fora da minha porta para os primeiros passos. Alguns pais não saem do trabalho cedo o suficiente. É uma pena para essas crianças não ganharem doces no Halloween. Quando eu era criança, minha mãe me levava para fazer doces ou travessuras porque ela não precisava trabalhar. Meu pai normalmente estaria em casa quando voltássemos. Ele sempre nos trazia alguns doces com tema de Halloween. Pude sentir que ele sentia muito por não poder vir conosco. Algumas vezes ele passou um de seus dias de folga para vir conosco no Halloween. Embora eu pudesse ver que ele se sentia culpado por isso. A família não tinha condições de permitir que ele descansasse. Ele nunca tirou férias. Ele preferia aproveitar o tempo de folga não utilizado no final do ano para nos comprar presentes de Natal. Eu queria ter minha própria família, mas perdi totalmente a capacidade de ter filhos aos 27 anos. Achei que tinha tempo para uma família, mas a natureza tinha outros planos. Se eu começasse mais cedo, não teria que passar sozinho todos os meus Halloweens. Dito isto, as coisas eram difíceis para meu pai naquela época. Embora eu seja apenas uma mulher velha agora, posso ver que é incrivelmente difícil ter a vida que tive quando criança, mesmo com ambos os pais trabalhando em tempo integral agora. Então eu faço isso todos os anos pelas crianças que precisam ser criadas nos dias de hoje. Um doce na varanda da casa com um holofote com tema de Halloween apontado para a tigela, algumas teias de aranha na cadeira e um esqueleto de plástico atrás dela segurando uma placa dizendo: "Pegue o quanto quiser. Tenha um Halloween assustador." Geralmente depois das 20 horas eu sento e começo a assistir meus filmes. Normalmente reabasteço a tigela antes de ir para a cama. Se eu não dormir no sofá, tenho uma maratona de filmes de terror que venho preparando o ano todo. Mas este ano as crianças continuam tocando minha campainha mesmo depois das 20 horas. Alguns deles não sabiam quando descansar. Eu tinha planejado passar a noite assistindo filmes de terror e comendo doces. Mas comecei a me sentir desconfortável com o passar da noite. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas a atmosfera assustadora do feriado, mas não consegui afastar a sensação de que algo estava errado. Eu estava prestes a verificar todas as fechaduras e subir para verificar as janelas quando ouvi um barulho vindo do porão. Eu congelei, ouvindo atentamente. Lá estava ele de novo, um leve som de arrastamento. Alguém definitivamente estava lá embaixo. Sem pensar mais, peguei um atiçador de lareira e desci silenciosamente as escadas.
Olhei pela esquina, com o atiçador pronto, mas não havia nada lá. O porão estava vazio. Eu lentamente fiz meu caminho para o outro lado, o coração batendo forte no peito. Novamente, não havia nada lá. Eu estava começando a me sentir um idiota. Talvez fosse apenas o vento ou algo assim. Eu estava prestes a subir quando ouvi o barulho novamente. Só que desta vez vinha bem atrás de mim. Eu congelei, minha respiração não querendo sair do meu peito. Virei-me lentamente, o atiçador estendido à minha frente, mas ainda não havia nada ali. Eu estava começando a pirar. Virei-me para voltar para cima e foi então que o vi. Havia uma figura vestida de preto até os tornozelos, parada na porta no topo da escada, me observando. Eu não conseguia ver seu rosto. A cabeça estava coberta com uma caveira de veado pendurada na frente. Ouvi uma voz feminina gritar alto, sem qualquer preocupação em ser descoberta. E então, todas as luzes da casa se apagaram de uma vez e eu mergulhei na escuridão densa. Das profundezas do vazio à minha frente, pude ouvir cantos. Parecia que havia centenas de pessoas falando. Eu podia ouvir corujas, grilos e tordos junto com o som do vento passando pelos galhos das árvores da floresta. Ainda estou no meu porão? De repente, senti vários pares de braços vindo da escuridão, agarrando meus ombros, minha cabeça, meus braços e minhas pernas. Meus pés saíram do chão. Eu senti como se estivesse flutuando. E então senti dor quando a escuridão deu lugar ao vermelho. Acho que não vou ficar sozinho neste Halloween, afinal. Fiquei sozinho em casa em um domingo aleatório quando meus pais levaram meu irmão para um evento. Eu estava amando a liberdade, e tudo estava indo muito bem, até que decidi sair de casa para ver meu amigo. Meus pais especificamente me disseram para não sair de casa e eu fiz de qualquer maneira, sem pensar no momento. Saí de casa e me esqueci completamente de trancar a porta. Voltei para casa horas depois e tive uma sensação terrível no estômago. Algo parecia estranho e notei que os armários estavam deixados abertos e as coisas estavam espalhadas pela casa. Comecei a ficar muito assustado, mas não acreditei completamente que alguém estava lá porque estava muito quieto. Comecei a gritar pela casa para ver se alguém estava lá. Não houve resposta. Comecei a me sentir melhor até que meu telefone começou a tocar. Olhei para baixo e era um ID desconhecido. Procurando atenção, atendi o telefone e ouvi uma respiração profunda e pesada. Comecei a ficar extremamente assustado. Parecia direto de um filme. Continuei perguntando quem é esse, repetidamente, até que o telefone desligou. 2 minutos depois, recebi outra ligação e atendi a respiração profunda. Parecia uma voz raivosa. E comecei a ficar impaciente porque eles não estavam dizendo nada. Eles desligaram novamente e fiquei irritado. Recebi outra ligação do ID desconhecido e a respiração começou novamente. Do nada, ouvi uma voz profunda e silenciosa sussurrar: "Estou na casa." Meu coração parou e arrepios percorreram minha espinha. Nunca fiquei tão assustado na minha vida. Mas me comportei como se estivesse forte, pensando que era uma brincadeira do meu amigo ou irmão, sabendo que eu estava sozinho em casa. O chamador desligou desta vez e comecei a ouvir rangidos do andar de cima. E de repente, ouvi passos altos. Felizmente, ouvi algo cair antes que ele começasse a correr escada abaixo. Consegui ter uma vantagem sobre o intruso e desapareci na mata e imediatamente chamei a polícia. A polícia relatou e encontrou a porta aberta. Eles nunca encontraram a pessoa que entrou sorrateiramente, mas tenho sorte de poder compartilhar essa história.